Estou à beira-mar, como muito usual eu estar, e hoje eu quero falar sobre um assunto bem pertinente, que é como parece existir uma certa coisa nos impedindo de alcançar o sucesso. Por acaso a água está boa demais, se eu tivesse a fazer um pouco mais de sol, se calhar eu podia banhar até um pouco. Mas por que existe exatamente essa sensação? É que nós já passamos por essa situação inúmeras vezes. Houveram momentos em que estávamos prestes a ganhar mais de $8.000. Houve esse momento em que estávamos prestes a ganhar duas contas de $5.000. É que parece que sempre que eu chego perto de alcançar o sucesso, alguma coisa me impede. Nós adquirimos algumas contas da Instant Funding e nas contas que nós adquirimos eram contas gratuitas, obviamente, né? Mas se você pudesse passá-las num determinado período de até 10 dias, se tivesses a meta de lucro de 10%, a conta ficaria tua. O que aconteceu foi que, como eu adquiri algumas contas em semanas diferentes, nas contas que nós adquirimos nas primeiras semanas, todas elas perdemos. Adquirimos tipo umas 4, 5 ou 6 contas, já nem lembro mais em condições. Mas todas as contas que nós adquirimos na primeira semana perdemos. As contas que fomos adquirindo depois passamos, só que não cumpriam o requisito de dias mínimos operados. Nós estávamos para cumprir os dias mínimos operados pelo menos até quarta-feira da próxima semana. Ou, a menos que eu operasse fim de semana, estaríamos para atingir na segunda, terça-feira. E acontece que ontem, na sexta-feira, a Instant Funding disse que já acabamos o nosso sorteio e as contas todas que estavam para ser oferecidas já foram totalmente preenchidas. E nós já batemos a meta de lucro em 2 contas, só faltava mesmo dias operados. É chato, né? Parece que existe como se existisse uma barreira invisível nos impedindo de chegar aonde nós queremos. Houveram momentos em que eu só precisava fazer tipo $1.000 ou $100 às vezes para conseguir ter um pagamento, um payout ou solicitar um saque numa ordem tipo de $1.000, $1.500. Mas não aconteceu. E esse assunto tem sido muito, mas muito corriqueiro. É como se realmente existisse uma certa coisa que me impede de alcançar o que eu quero. E é demasiado aborrecido. Aborrece-me muito. Porque há momentos em que eu estou a operar tudo certo, seguindo a regra, seguindo o gerenciamento e tudo mais. Mas só que é mesmo naquela semana em que o Trump fica maluco, começa a mandar taxas do nada, o dólar do nada que estava mais de 10 ou 20 anos sem nenhuma movimentação na sua capacidade de crédito, tem a capacidade de crédito modificada, aquilo movimentou o gráfico de uma maneira que me fez perder dinheiro. E a notícia do downgrade credício do dólar foi do dólar, sim, foi uma notícia inesperada. Aquilo aconteceu, eu estava overnight em algumas posições, eu fui estopado de uma maneira. É que parece que é como se situações que são raras de acontecer me perseguissem de modo que eu ficasse estagnado. É estranho, meu. É estranho. E ter que lutar pelas mesmas coisas por muito tempo é demasiado aborrecido. Não vou vos mentir. É chato pra caralho. Chato mesmo pra caralho. A pessoa tenta, se esforça, dá o seu máximo, dá o seu melhor, mas acontece sempre uma merda qualquer que tira dos trilhos, né? Eu estava a tentar montar um fundo de caixa bom para quando viesse no mercado comprasse muitas contas em mesas proprietárias de futuros. Fui burlado mais de 2 milhões, me deixou numa dívida fodida.
quase 2 milhões no caso. Deixou numa dívida lixada pra caralho. Só terminei de pagar essa dívida no mês passado. Situações como essa continuam me perseguindo, sabes? E é chato isso. É chato. Eu sei que realmente nossa hora poderá vir a chegar, mas ter que sobreviver a momentos como esses é um Deus nos ajude. Porra, é muito difícil mesmo. E praticamente só nos resta isso, apreciar a vida enquanto ela vai passando bem diante dos nossos olhos. Todo mundo está avançando, nós continuamos estagnados na mesma merda. Continuamos a fazer as mesmas coisas, tentando enriquecer com o mercado. O mercado já nos fez perceber de 1001 maneiras diferentes que não vai funcionar para nós. Mas adivinha só, nós continuamos, nós somos teimosos o suficiente a ponto de não desistirmos. Continuamos. E não sei, mano, não sei. É muito chato isso, muito chato. Às vezes a pessoa só quer uma folga dessa miséria que persegue, sabem? Há certos momentos da nossa vida em que pensamos, é como se todas as situações impossíveis, ruins de acontecer, acontecem justamente naquele momento. E só que comigo não tem sido assim, tem sido corriqueiro, acontecem com muita frequência. E sei lá se é uma trava mental que eu tenho, provavelmente, porque o problema é isso. Se for uma trava mental, qual é? Porque eu já fiz várias terapias online, já assisti muitos cursos, muitas palestras online, já estudei muito sobre psicologia, já estudei muito sobre mentalidade, terapia, fiz muito tipo dessas cenas, mas não vejo mudanças substanciais. Às vezes vejo uma mudança assim aqui e aí, mas realmente nada que me leva para frente. E isso não acontece só com o mercado financeiro, acontece com outras oportunidades também. Eu já tive oportunidade de negócios que podiam me gerar uma renda, sei lá, mensal de mais de 2 milhões de kwanzas, mais de $2.000. É mesmo um negócio assim, e só faltava, não foi. Estava para receber mais de 3 milhões de kwanzas do meu tio aí, que tínhamos uma cena para fazer. Como eu estava com pele, a mão não avançou. Isso tem sido muito corriqueiro, sinceramente. Tem sido muito comum esse tipo de desgraças acontecer. E quando acontecem cenas como essa, eu acho que o que devemos fazer é mesmo só sobreviver, porque não está sob nosso controle. Não temos como controlar isso. Não temos. Só temos é que lutar para sobreviver. Porque mesmo que a gente tente reclamar, ou mesmo que a gente tente, sei lá, se impor para tentar mudar isso, não há o que fazer, não está mesmo sob nosso controle. Há momentos realmente que, depois de lutares muito por isso, há mudanças. Mas fazer o quê? Por essa porra do avião está passando isso agora. Aqui à beira-mar. Às vezes venho aqui só para tentar refletir um pouco, relaxar, porque porra, a nossa vida é feita sobre muitas coisas, sobre muita pressão, muita desgraça, muita miséria, e nós nascemos em condições muito difíceis, sendo negros, sendo africanos, porque ser negro é uma desvantagem, verdade seja dita. Ser africano é outra desvantagem. Ser pobre é uma desvantagem ainda maior. Termos nascido num momento em que o governo atual é uma situação catastrófica, em que a economia está em recessão, pior ainda, a inflação, estamos em superinflação, hiperinflação no caso, está mal, ou seja, não escolhemos piores momentos para existir do jeito que a gente existe como é. Porque se você fosse um africano branco, pronto, você ainda tem algumas regalias, brancos são tidos obviamente aqui como superiores. É como se existissem 2 licenciaturas em Angola.
a licenciatura pélvica ou dérmica e a licenciatura no papel. A licenciatura dérmica é que, pelo fato de você ser branco em Angola, você já praticamente é licenciado. Porque é difícil você ver chamarem um branco para vir trabalhar como auxiliar de limpeza ou um segurança e qualquer, mas brancos só são chamados para altos cargos de gerência, não importa qual a formação que eles tiveram. E nós, sendo pretos africanos, não importa se trabalhamos aqui ou fora do país, porque se você vê, se nós irmos na Europa, América, pretos são tidos para trabalhos miseráveis, os mesmos tipos de trabalho que tem aqui. Obviamente vais encontrar um ou outro que trabalha num cargo de gerência, mas a maioria que trabalha no cargo de top são brancos, tanto em África quanto fora de África. Está fodido aqui. E essa desgraça é completamente... É difícil, não? É difícil. Não podíamos escolher esse tipo... condições piores para existir do que essas que nós temos. Mas é isso, né? Apesar de tudo, vamos avançando, porque mesmo já houve quem esteve pior, porque os nossos antepassados viveram num momento em que eles não eram só negros africanos, eram negros africanos escravos. Tecnicamente eles viviam à base de chibatada, e é chibata física. Hoje em dia a chibata é psicológica, né? Mas outrora a chibata era física mesmo, e psicológica também, ou seja, eles estavam em situações 1000 vezes piores do que nós estamos. Então eles já lutaram muito por nós e vamos tentar fazer jus à luta que eles tiveram e pronto, né? Tentar levar o legado deles adiante, porque é possível realmente nós mudarmos a vida que nós temos, dar um rumo melhor às nossas vidas miseráveis. E o mercado é um ótimo refúgio. É um ótimo refúgio, porque no mercado não importa se você é preto, não importa se você é branco, não importa se você é africano, não importa se você é europeu. O mercado mais indiferente, liberal do planeta é o mercado financeiro. No mercado financeiro ninguém quer saber de ti. Obviamente, sendo africano, você já vai entrar no mercado com menos dinheiro, corretoras a te lixarem a torto e direito, moeda fraca, tipo capacidade monetária fraca, ou seja, você entra com certas debilidades, mas basta você ter um nível de renda lá indiferente, não importa se você é preto ou branco. Se o dólar vai cair, não quer saber da tua cor de pele. Se o dólar vai subir, não quer saber da cor da tua pele. Não quer saber se você é europeu, se você sequer é terrorista do Afeganistão, Irã ou sei lá onde. E nós muitas das vezes também, aqui por mencionar mesmo Afeganistão, Irã, muitas das vezes nós achamos esses cidadãos dessas regiões como terroristas. Não percebemos que é exatamente a mesma coisa que o branco fez com o negro, não é? O branco tem o negro como inferior, não importa de que parte ele seja. E do mesmo jeito nós temos o povo do Afeganistão e Irã como terrorista, não importa que origem ele tem. Isso. E olha que para eles serem considerados terroristas, foi um determinado povo estrangeiro na terra deles tentar meter ordem e os rebeldes foram tidos como terroristas. Ou seja, se vem na minha terra e eu vou contra o que você quer falar, tu me acusas como terrorista. Quando os brancos vieram invadir as terras africanas, não foram considerados invasores nem terroristas, foram chamados os exploradores, aqueles que descobrem. Eu acho que o povo branco é muito inteligente, ele sabe trabalhar com a informação, ele realmente sabe trabalhar com a informação. Só que é muito triste isso, muito triste. E é isso, o fato também de eu achar que o povo branco faz esse tipo de coisa não significa que é todo o povo branco. Tem caras brancos muito legais, são brancos excepcionais, percebem? São brancos que são pessoas que nem sequer deveríamos contar pela cor da sua pele ou pela origem que elas têm. Esses são terroristas à parte do mundo, eles não são de nacionalidade nenhuma. Devíamos saber separar isso. Ou seja, do mesmo jeito que devíamos saber separar pessoas burras do negro, ou pessoas incapazes do negro, porque tem negro incapaz, tem negro capaz, do mesmo jeito que há branco capaz e branco incapaz. Enfim, mas eu acho que um dia poderemos realmente chegar numa sociedade como essa, só não vai ser nos meus tempos, não é? Mas é isso. Sobre o que eu ia aqui frisando, sobre o que me falta, não sei. Se calhar é uma coisa que eu preciso estudar.
algo que ainda precisa de muito, não sei, muito estudo, muita terapia, sei lá. Voltarei mais aí na barra porque quero mijar. Vou dar minha sussa aqui. Yeah. E o fato de nós, não é? Diferente, nós que estamos aqui nós praticamente somos as pessoas mais abençoadas dos nossos tempos. Havia momentos em que até o pouco que nós temos, eles não tinham. Havia momentos em que ter o mínimo, só poder ter capacidade de trabalhar, poder ter capacidade de operar no mercado, não era assim, porque antigamente você precisava ter no mínimo, acho que eram $100.000 ou sei lá quantos. Porque se vocês perceberem, um lote um lote de praticamente quase todos os pares equivale exatamente a 1.000 unidades monetárias. E para você conseguir operar, era necessário que tivesses pelo menos essa quantidade de dinheiro na tua conta e abrisses a ordem de um lote. Então, era um mercado muito duro, era um mercado extremamente difícil e ficou bem mais fácil agora. E com a facilidade, não quero dizer que o mercado está fácil de ler ou nada do gênero. É que as possibilidades de entrada estão bem melhores. Mas ainda assim temos as nossas dificuldades. Vamos tentando quantas vezes forem necessárias, não é? Pois embora nossas crenças muitas das vezes estão abaladas por causa dos fracassos sucessivos, ainda assim não nos resta outra alternativa. Porque também não queremos viver uma vida de falha, tipo uma vida em que há falta, há escassez a todo instante. Queremos uma vida de abundância. Queremos essa vida de abundância e nada nos impede de consegui-la. E eu tenho essa trava que me impede de alcançar o que eu desejo. E não é só no mercado financeiro, não importa para onde eu vá, vai acontecer sempre uma coisa como essa. Eu estava para trabalhar num grande banco de Angola. Eu passei no teste psicotécnico. Não, passei no teste de aptidões. Fui fazer a entrevista. E eu tinha conhecimento do que se falava lá. Olha aqui, era para trabalhar numa área específica de mercados. E vocês sabem que eu estudo mercado há mais de 4 anos. Eu tenho conhecimento pleno do mercado. Mas adivinhem só, mercado internacional. Do mercado nacional não me despertava interesse e como é para trabalhar no banco, era necessário que fosse mesmo especificamente para o mercado nacional. Sei lá, provavelmente fiquei. Era uma oportunidade ótima para aplicar o que eu tenho aprendido nesses todos os anos num ambiente institucional, para ter a mentalidade de um trader institucional. Não foi. Sempre que há uma coisa, sempre que está para acontecer uma oportunidade que realmente vai deslanchar a minha vida, acontece uma merda, uma trava que fala não, que daqui você não passa. Tá fodido, mano. Vamos continuar a lutar, vamos continuar a gostar o nosso psicológico. Vamos ver mais terapias, ou sei lá que merda vamos fazer. Mas temos que conseguir. Temos que conseguir. Agora aqui eu vou fazer mais algumas flexões e é isso.